Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Podgat. Hoje com a doutora Paula, especialista em moléstias infecciosas. E o assunto de hoje é muito importante, principalmente na época que nós estamos vivendo de um surto, uma epidemia de dengue. Não sei em que fase nós estamos, Paula. E estamos aqui também com o Anderson, que é o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa da Rede Mário Gatti. Obrigado pela presença de vocês. Quer começar fazendo as perguntas, Anderson? Pode ser. Posso só falar uma coisa? Você já teve dengue, né? Já tive, cara. E o que você sentiu? Foi muito estranho, porque eu comecei com mialgia, dor muscular, né? Assim como se fosse uma gripe, mas não tinha coriza, não tinha nenhum sintoma respiratório. Aí veio uma dor de cabeça muito forte, assim, não conseguia nem abrir os olhos e febre alta. Em quanto tempo isso se... Em 2 dias, assim, 2 dias. Desenvolvi tudo isso. Aí fui pro médico e aí já tinha alteração no exame de sangue também. Ah. Então foi bem... Eu sofri muito. Chegou a ter alteração de exames? Teve diminuição de plaqueta, aí fiquei tomando soro, fiquei um dia no hospital, foi... Quanto tempo para se recuperar? Depois de uma semana, apareceu um monte de rush cutâneo vermelhidão no corpo inteiro, e aí eu melhorei depois disso. E aí você teve o diagnóstico de dengue? Fiz sorologia e deu positivo. É assim mesmo, Paulo, que acontece a doença? Bom dia, né? Primeiramente queria agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto tão importante, e acho que é uma contribuição nossa, né, para a sociedade, tá falando aqui tanto de prevenção, quanto sobre a doença mesmo, para a gente evitar tanto adquirir, quanto possíveis complicações da doença, né. O Anderson contou pra gente aí desse episódio de dengue que ele teve, e realmente ele descreveu um quadro clássico, né? Um quadro que, assim, começa com a febre alta, às vezes a pessoa até fica esperando, acho que vai aparecer uma gripe, uma diarreia, alguma coisa, e não vem, né? O que vem é muita dor de cabeça, dor no corpo, muita prostração. Esse quadro pode perdurar aí até uns 7 dias, né? No quadro clássico, e no final aí desse quadro, o desenvolvimento do rash, do exantema pela dengue, que costuma ser bem característico, né? Às vezes até, assim, o surgimento dele, você fica ali observando, tem os diagnósticos diferenciais e tal, mas aí, quando vem o rash, costuma ser bem característico da dengue. Então, acho que... Isso é uma coisa que acho que até os pacientes ficam assim, mas eu não vou fazer o teste logo e tal. Dá para fazer o diagnóstico rapidamente assim? Porque quando o paciente está igual o Anderson disse, febre, mal-estar, é sinal e sintoma de uma série de doenças, né? Como a própria gripe, que você citou. Dá para fazer esse diagnóstico rapidamente da dengue? Nos primeiros dias já saber, é dengue ou não? Bom, acho que a gente tem que aqui falar um pouco do diagnóstico clínico, né, e depois da confirmação dele, né. Então, acho que é muito importante a gente pensar primeiro no diagnóstico clínico, porque é isso que vai, assim, pautar a nossa conduta como médico e como você vai fazer o tratamento e orientar o paciente. Então, no cenário, né, assim, o Brasil, a nossa região aqui em Campinas, é uma região endêmica para dengue, né, a gente sempre tem a ocorrência da doença, e tem anos que nós temos aí as epidemias, né, que são os aumentos muito fora da curva, né, dos anos, em relação aos anos anteriores. Então, acho que o mais importante, inicialmente, é a gente pensar na parte clínica. Então, aqui na nossa região, nessa época do ano, chegou um paciente com esse quadro de febre, associada aí, né, pela definição da dengue, pelo menos 2 sintomas. Então, dor de cabeça, dor retroorbitária, mialgia, náusea, vômito, é a nossa primeira hipótese. Então, isso que surge, e você deve pautar suas condutas a partir disso, pensando que pode ser dengue, né? Depois, posteriormente, você pode ter o diagnóstico definitivo laboratorial, que através de exames de sangue, né, na maioria das vezes a gente consegue fazer isso, mas o mais importante é o diagnóstico clínico para a gente tomar as condutas imediatas.
Até porque quando a gente fala assim, né, quando a gente tem epidemias, que infelizmente um grande número de pessoas acometidas, os laboratórios às vezes não conseguem fazer as sorologias para todas as pessoas, porque é uma demanda mesmo muito acima da média, e o diagnóstico acaba sendo clínico, principalmente para os casos mais leves, que vão acompanhar em casa, né, e a gente reserva o laboratório para os casos mais graves, que precisam internar, ou quando a gente tem dúvida com outras doenças. É obrigatório que todos os pacientes façam, por exemplo, hoje eu estou sentindo uma cefaleia, dor nos olhos e essa prostração, talvez uma febre baixa. Qual unidade eu devo procurar nesse momento inicial? Tem 2 dias que eu estou assim. Qual seria a orientação? Bom, acho que a orientação, né, nesse momento, assim, é que toda pessoa que tem esse quadro febril, agudo, conforme você está falando, procure atendimento médico. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma das primeiras hipóteses é dengue e a gente pode ter quadro grave para dengue. A maioria não desenvolve esse quadro, mas ele precisa ser acompanhado em algum serviço de saúde. Então, todo mundo deve procurar o serviço de saúde. O primeiro local de atendimento deve ser a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, mais próxima da sua residência, tá? E ali as unidades, né, já estão se preparando para fazer esse tipo de atendimento, fazer avaliação clínica, né? E caso, depois da avaliação e da estratificação do risco, né, que clinicamente a gente consegue fazer alguns testes para, né, e através da história clínica, se está um quadro leve ou evoluindo para um quadro grave, o paciente vai ser atendido ou lá, ou eventualmente ser encaminhado para outra unidade se precisar, tá? E faz parte do atendimento da dengue a realização do hemograma para todo mundo, né? Porque o hemograma, né, ele vai trazer alguns dados que vão até falar para a gente um pouco sobre a classificação e a gravidade do paciente, né? Então, a gente olha ali o hematócrito e a hemoglobina do paciente, que indica se o paciente está desidratado, está perdendo líquidos. A gente olha as plaquetas, né, que são um dos agentes responsáveis pela coagulação do sangue e pode propiciar o sangramento, e o número de leucócitos também, que ajuda a indicar para a gente aí ter a reforçar a suspeita de dengue, ou até trazer um diagnóstico diferencial que a gente precise fazer. Pode confundir assim com a febre maculosa, por exemplo? Acho que essa pergunta é muito interessante. Pode sim, né? Então, a dengue, como a gente falou aqui, começa uma febre aguda. E o que vai levar a gente a pensar em outras doenças assim, principalmente a história clínica. Então, é muito importante quando a gente atende um paciente, né? Seja ali o profissional da enfermagem que está fazendo a triagem, seja o médico, o próprio paciente informar, fazer essas outras perguntas. Teve um local com contato de carrapato, teve o carrapato no corpo. Lembrando também agora, nós estamos na época de chuva. Então, temos enxurradas, enchentes, é uma época concomitante também com a leptospirose. Então, também é uma outra coisa, né, que a gente tem que pesquisar na história clínica. Teve contato, às vezes pessoas que trabalham, né, mexendo assim no lixo, material reciclável, tem um potencial maior para leptospirose. Enfim, outros dados clínicos também, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma dor de garganta, então você vai ter que examinar, olhar se não é uma amidalite, enfim, tá bom? É uma missão não tão fácil assim, né? Se a gente pensar numa sala de pronto-socorro com esse volume de pacientes e pensar em todas essas doenças. Aí, quando fala em dengue, vai pensar em chikungunya também, zika, né? E aí, quando faz a sorologia para... O tratamento eu acho que vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, né? E quando faz a sorologia, já se pede para todas essas patologias ou não? Fica hoje, durante esse período que nós estamos passando, nós ficamos exclusivamente na sorologia para dengue. Tá. Bom, então, né, como você mesmo colocou, a gente sempre faz o tratamento, né, pensando na dengue, que é o mais grave, né, o mais grave não, mas é o que é mais prevalente na nossa... Né, no nosso momento atual. Então, que constitui na hidratação, vai fazer o segmento, depois com retornos no serviço de saúde, enfim. E aí, como a primeira hipótese é dengue,
a gente primeiro faz o exame da dengue, né? E aí você considera as outras coisas também. Se você acha que pode ser uma febre maculosa, aí você já pode colher também. A leptospirose também, e já começa o tratamento junto, se tem essa chance, né? Mas com relação a zika e o chikungunya, é uma coisa que a gente vai vendo mais na evolução. Até porque o paciente vai voltando na unidade, enfim. Então, às vezes, você vai ver, nossa, olha, surgiu uma dor articular muito importante, uma artrite, que não está tão compatível com a dengue, e aí você, às vezes, já tem até o resultado da sorologia que ele colheu lá no começo e viu que não é negativa, aí você colhe subsequente às sorologias, na maioria das vezes, tá? A não ser quando o paciente chega já com um quadro que você pode achar muito, né, que já está fazendo um diagnóstico aí possível de um chikungunya, alguma coisa, existe essa possibilidade, mas na maior parte das vezes é dengue primeiro. E a dengue é a picada do mosquito e é um mosquito específico. É o Aedes e só ele. Isso, a maior, assim, né, a transmissão é pela picada do mosquito Aedes, na maioria das vezes aqui pra gente é o Aedes aegypti mesmo, tem outras espécies que são implicadas também na transmissão, mas o mais importante pra gente é o Aedes aegypti. Tem relato também de transmissão vertical, né, que é da gestante pro bebê, mas isso é uma coisa que, assim, tem um menor impacto, né, a maior parte é mesmo pela picada do Aedes e o Aedes aegypti. E hoje, quais são as medidas que nós temos assim? Porque todo ano, né, tem os anos de epidemia, mas, como você disse, é endêmica a doença. Todo final de ano, janeiro até março, período de chuvas, nós vamos ter aumento do número de casos. A única forma que nós temos hoje é a prevenção contra o mosquito, de fato, para que não haja essa transmissão em massa? Uhum. Acho que a transmissão, ela assim, a prevenção, desculpa, ela tem várias frentes, né? Acho que, sem dúvida, a mais importante tem que ser a gente impedir o mosquito de se procriar, né? Acho que isso é o mais importante. Então, isso que a gente vê, né, as campanhas de não acumule lixo, não deixe água parada, porque é onde o mosquito ali gosta de se proliferar, né, na água limpa, parada, e cria e dissemina novos, né, vetores para o ambiente. Acho que isso é o mais importante. Mas aí a gente tem as medidas combinadas. Então, por exemplo, usar tela nas casas para impedir a entrada dos mosquitos, o uso de repelentes, né, na pele, a gente tem coisas, os próprios inseticidas, né, que são usados às vezes nas campanhas para eliminar esses mosquitos, e aí também... É o fumacê, né, que eles chamam. É o fumacê que passa no bairro. Que passa no bairro, exatamente. Isso ainda se usa hoje? Né? É efetivo essa... Ainda se usa, tá? E aí a gente tem até tecnologias mais avançadas, mais modernas para isso. Por exemplo, o uso de mosquitos transgênicos assim, com mutações genéticas, né, que são estéreis e que eles não geram ovos e novas larvas, né, para impedir mesmo a disseminação do mosquito. Já foi uma coisa assim testada em outras cidades, enfim, é novo, mas é uma coisa que existe também, pode ser usado, né? Então, essa prevenção combinada. Eu escutei uma história de um mosquito infectado com uma certa bactéria que impede o desenvolvimento da contaminação desse mosquito. Isso está acontecendo? Eles estão testando isso? Olha, eu não sei nesse momento como tá, assim, né? Já chegaram a testar em algumas cidades, acho que, se não me engano, até em Piracicaba já foi testado. Teve um trabalho. Né? Aí eu não sei esse ano se estão fazendo em outros locais, enfim, ainda não está completamente disseminado, né? Experimental. Esse uso. Exalc fez um trabalho, eu acho que uns 5 anos atrás, se eu não me engano, de produção de mosquitos estéreis, né? É isso, que aí você não tem a disseminação. Mas aí não ouvi mais falar na mídia, né? Geralmente... a mídia joga isso como a solução, né? Como a questão da vacina também, né? A gente sempre vê alguma coisa... Existe alguma evolução nesse sentido da vacinação contra a dengue? Uhum. Recentemente, né, a gente teve aprovado pela Anvisa uma nova vacina, né? O nome comercial é Qdenga,
que ela está sendo liberada aí para uso, inclusive até no serviço privado já está sendo feito, e o Conitec já aprovou para uso no SUS também, né? Então, em algum momento, essa vacinação deve se iniciar. Antes dela, a gente já tinha uma outra vacina, a Dengvaxia, mas ela até pôde ser feita, foi aprovada aqui no Brasil para uso, mas não entrou na rede pública, e ela teve uma questão que se viu depois, né, que ela só podia ser usada em pessoas que já tiveram dengue previamente. Né? Então, ela teve essa ressalva. E agora, essa nova vacina, a princípio, ela pode ser usada para todo mundo, quem já teve e quem não teve dengue. Ela tem uma prevenção para os 4 sorotipos da dengue, sendo que, assim, para o tipo 1 e 2 é uma eficácia mais alta, que é o que a gente tem aqui circulante para a gente. Para o 3, uma eficácia um pouco menor, e para o tipo 4, não conseguiram avaliar pelo baixo número de casos por esse tipo na época do estudo. Ela é uma vacina de vírus vivos, então não são todas as pessoas que podem tomar, né? Tem até indicação de idade, que é de 4 a 60 anos de idade, e aí tem algumas condições de saúde também que são contraindicação para tomar, né? Nos estudos, ela preveniu, sim, teve uma alta eficácia, diminuiu o número de casos na população estudada e preveniu internações também pela dengue. Então, é uma vacina com uma boa eficácia, né? Mas sempre o que a gente fala, né, que a prevenção ainda vai continuar sendo combinada com tudo isso, porque a eficácia da vacina não é 100%, né? Então, tem pessoas que vão tomar e ainda vão ser suscetíveis. Tem as pessoas que vão ter as contraindicações médicas para tomar. Então, aí vai ter que continuar sendo o mesmo método de proteção que a gente já falou aqui. Tem as pessoas que, né, os bebês, as crianças pequenas que pela idade não pode tomar. E tem a questão do tempo, que a gente ainda não sabe o quanto tempo essa vacina vai conferir a imunidade. Atualmente está com 4 anos e meio, 5 anos de estudo, tá apresentando uma boa imunidade, mas talvez com o tempo você precise de reforço, enfim. Então, acho que a prevenção vai continuar sendo muito importante. Não vai mudar. Em relação aos sorotipos, as pessoas perguntam muitas vezes, olha, eu peguei dengue uma vez, posso pegar de novo? Ou eu tô imunizado? E aí eu vou pegar, aí vai ser aquela que é hemorrágica, que eu vou morrer, né? Todo mundo fala, né? Se eu pegar de novo, eu vou morrer. Já ouviu essa história, né? Isso é verdade ou é mito? Não, isso é verdade, assim, né? Como eu falei, a gente tem 4 tipos do vírus da dengue, né? O tipo 1, 2, 3 e 4. Então, teoricamente, as pessoas podem se infectar até 4 vezes durante a vida. Né? Meu Deus do céu. Infelizmente, assim, eu já cuidei de pacientes que já tiveram 2, 3 vezes até a dengue. Isso pode acontecer mesmo. É por isso que toda vez que fala assim, tá tendo um tipo novo, aumenta a preocupação, porque você vai ter mais pessoas que não tiveram aquele tipo e podem se infectar, né? Aumenta a dimensão aí de uma epidemia, enfim. E aí realmente pode ser um quadro mais grave no segundo caso, porque o corpo, né, ele já produz os anticorpos e aí ao ter o contato com o vírus de novo, ele faz uma tempestade mesmo de anticorpos, citocinas, e pode levar ao choque, ao quadro mais grave da dengue. Uma reação inflamatória bem mais violenta. Mesmo sendo outro sorotipo. A reação é semelhante. Isso. Semelhante, mas intensa. Né? Isso, exatamente. Tem uma pergunta? Eu estou pensando aqui, mas acho que a dengue hemorrágica, né, que o pessoal fala bastante, que é essa segunda infecção, terceira infecção. Eu tenho 2 crianças, eu me preocupo bastante. É diferente na criança os sintomas? Eu tenho uma nenê de 2 anos. Se ela pegar a dengue, eu vou identificar desse jeito? Porque ela não vai me dizer que está com dor de cabeça, mas ela vai ficar irritada. Na criança, como é que a gente trabalha esses sintomas? Bom, acho que é igual eu falei, né? Nesse momento, é importante assim, todo o quadro febril, agudo, né, tem que levar para avaliação. Né? Então, e a criança pequena também, isso entra muito com certeza, porque principalmente não vai referir os sintomas, né? E aí você vai perceber exatamente isso.
irritação, porque tem uma dor que não sabe referir, dor no corpo, dor na cabeça, recusa alimentar, pode ter náusea, pode apresentar vômito, diarreia. Então, acho que nas crianças, né, e nos bebês, assim, é bem importante levar para avaliação nesses quadros, nesse momento que nós estamos, tá? E aí nós falamos dos sinais e sintomas mais comuns, iniciais. Quando o paciente deve se preocupar? Eu estou evoluindo para dengue grave, né? Pode ser que o médico veja isso, o enfermeiro da unidade onde está sendo atendido, mas está em casa, sob controle, medicado. Mas quais sinais e sintomas ele apresenta que fala, olha, essa dengue aqui, esse quadro é grave, né? Tá. Então, assim, né, quando o paciente é atendido pela primeira vez, ele é estratificado nos grupos de risco, assim, né, assim, quadro leve, né, que seria um grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, que é o mais grave de todos. Então, ali no primeiro atendimento, você já vai ter mais ou menos uma ideia, né, de que estágio que está aquela doença. E é sempre importante orientar mesmo o paciente, porque por mais que ele esteja com um quadro leve, ele pode vir a desenvolver um quadro de choque. Então, realmente, a gente tem que orientar os sinais de alerta. Na maioria das vezes, até as unidades de saúde têm um cartão, onde é feito o segmento, coloca lá a pressão arterial, os dados do exame e contém ali os sinais de alerta também, né? Então, os sinais de alerta, assim, mais comuns, né? Então, é vômito incoercível, que não melhora, né? Não passa, não melhora nem com a medicação. É uma dor na barriga, dor abdominal persistente e que vai evoluindo, né? Em consequência disso, o paciente pode ficar mais sonolento, com letargia, que a gente fala, diminuição, né, da quantidade de urina, da diurese, porque o paciente vai ficando desidratado, isso pode acontecer também, e aí até os fenômenos hemorrágicos, né, que aí apresentar sangramento, e até assim, pode ser o induzido, né? Então, às vezes, vai escovar os dentes, alguma coisa assim. E até, nos casos mais graves, o sangramento espontâneo, né? Então, um sangramento de nariz, ou tá tendo vômito, e o vômito começa a ter sangue, ou nas evacuações, nas fezes também. Então, acho que esses são os principais sinais aí para procurar o serviço antes do retorno programado, assim. Quando eu fui para o hospital, o médico falou, vou te deixar aqui hoje em observação, vou pôr um soro, vamos tratar essa dor de cabeça aí, e é o que tem para hoje. Esse é o que a gente vai fazer. Esse é o tratamento básico, né? Trata só a dor, hidrata e pronto, né? É assim que conduz a maior parte dos casos. Isso, a maior parte dos casos que a gente vê, assim, mais importante, né, no tratamento da dengue, é a hidratação. Né? Então, os casos ainda leves que vão para casa, a ingestão de líquidos. Quando passa por atendimento, até você tem alguns cálculos que você faz pelo peso para você orientar o paciente o quanto ele deve beber de água, né, de acordo com o peso dele, uma parte em água mesmo, ou outros líquidos da preferência do paciente, né, e uma parte tem que ser em soro de reidratação. Ou aquele caseiro que faz, né, misturando em casa o açúcar com a água, ou tem alguns que são prontos também, né, mas enfim, é o principal, hidratação, isso é mais importante, e em alguns casos precisa começar intravenoso, né, na veia, e depois o paciente melhorando passa para hidratação por boca também. E aí, lógico, você faz o sintomático, né, porque a febre, a náusea, o vômito, você vai piorar, vai ficar mais desidratado, enfim, então você trata os sintomas também, mas hidratação fundamental. Paula, muito obrigado por essas informações, acho que foi esclarecedor não só para a população, como também para os colegas de profissão de saúde, né? Na orientação aos pacientes, questão de gravidade, e eu só queria reforçar no final, assim, nós falamos de vacina, de outras, mas as medidas principais, especialmente até para aqueles que já pegaram dengue, né? Para não ter o quadro grave, ainda são controle dos vetores, né, não deixar água parada, uso de repelentes, quer continuar para
Acho que você entende mais essa parte. Como eu falei, é as medidas combinadas, né? Então, principalmente cuidar ali na sua casa, no seu entorno, né? Para não ter local de água parada, para proliferação do mosquito. E aí, essas outras coisas que podem entrar, usar a tela na casa, usar repelente em algumas situações, que pode ter mais contato, um lugar com mais carga de insetos, de mosquitos, enfim, acho que essa é a mais importante. E foi bom, né, nossa conversa aqui, agradeço também o convite e espero que, assim, porque esse ano é um ano que está, né, infelizmente, a previsão é ele que seja um ano ruim para a dengue, né, que a gente tem uma epidemia, a gente está no início do ano, os casos ainda estão se confirmando, mas já está num nível, assim, muito maior do que no mesmo período do ano passado, tá? Então, se a gente continuar nessa curva, o número pode ser muito alto. Então, eu espero que as nossas informações aqui tenham contribuído, né, para atenuar isso, enfim, para que a gente não entre numa epidemia. Eu li uma notícia até que o ano passado foi o recorde de internações por dengue, não sei se isso procede, eu vi na mídia, e que a gente caminhava para um possível novo recorde, é isso mesmo? Então, realmente não tem o que fazer, é prevenir mesmo, tomar as medidas, ir na sua casa, fazer uma buscativa, porque muitas vezes esse acúmulo de água está num vaso, num cantinho, e o mosquito ele é danado, ele se prolifera mesmo, e muitas vezes as pessoas acham que estão protegidas, que não estão contribuindo para essa proliferação, mas um cantinho ali com água já é suficiente para ele se perpetuar, né, na comunidade. E no entorno também, né, Rodrigo? Porque às vezes você tem um terreno baldio do lado da sua casa que você tem que chamar a autoridade e denunciar, esse terreno não está cuidado, você não vai pular lá para limpar o terreno, né? Mas você vai ter que avisar alguém que ali pode ser um foco que pode contaminar o bairro inteiro. Exatamente. Acho que o 156 é um canal que pode fazer esse tipo de comunicação, né, da prefeitura, mas tem que, ou no próprio centro de saúde, avisar as equipes lá que tem que tomar alguma providência. É isso aí, gente. Vamos continuar, vou falar nessa câmera aqui principal agora, continuar nessa batalha contra a dengue. Nós vimos aqui, percebemos que o papel individual é fundamental. Se as pessoas realmente não contribuírem com o seu papel de cidadão na sociedade, nós, infelizmente, vamos continuar perdendo a batalha para o Aedes e também para o vírus da dengue. Paula, muito, muito obrigado por essas informações e tenho certeza que vai contribuir muito, levar a educação para a população. É uma das formas de nós mudarmos a sociedade, a saúde como um todo, e nós sabemos que a prevenção é parte importantíssima desse processo de mudança, né? Obrigado. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Edmário Gatti, compromisso com a saúde e educação.